mais um pode parar. E de verdade pode parar. A gente precisa começar, e a gente tem falado isso o tempo todo aqui, nos programas anteriores falamos sobre isso, a gente precisa começar a analisar os candidatos da melhor forma possível. Analisar o histórico, analisar o que eles prometem, e depois, caso votem nele, analisar se cumpriram o que prometeram. Mas essa não é a nossa intenção aqui, conversar sobre as propostas diretamente. O que a gente está pensando com esse produto é te mostrar quem é o candidato. Um pouquinho, claro. A gente já disse, a gente não está esgotando, e é impossível esgotar, seria impossível esgotar a forma de apresentar o candidato. Mas a gente vai tentar mostrar uma faceta desse candidato, desse deputado, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, que, por coincidência, são os cargos eletivos que as pessoas esquecem a quem deram voto, né? Ou que votam porque um amigo indicou, porque um familiar indicou. Então pode parar com isso. As consequências de um voto mal empregado, mal feito, pesam no mínimo por 4 anos. Pesam mais, mas no mínimo por 4 anos. E para conhecer hoje aqui, nós trouxemos a Bia Caminha, do PT. É isso, Bia. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É Bia Caminha, Beatriz Caminha dos Santos. Pois é, essa é a maior discussão, né? Assim, a gente fica tentar entender e tentar conhecer os candidatos em si. Então, para conhecer a Bia, quem exatamente é a Bia? A Bia é uma pessoa, né, que há pouco tempo atrás era uma menina de 21 anos, né, que foi eleita vereadora de uma cidade com quase 2 milhões de habitantes, que vem do movimento estudantil, que eu cresci dentro do PT, porque meus pais são fundadores do PT, sempre foram do PT, sempre foram muito mais ligados aos bastidores, mas que nunca tinha se visto na política. E eu sempre falo que a minha vida, tudo tinha para não estar na política, né? Meu pai, inclusive, sempre foi contra me filiar em partido, porque ele dizia que eu tinha que estudar. E eu cresci, na verdade, dentro da universidade pública. Com 4 anos de idade, eu entrei na UFPA através de curso de extensão. E aí eu fazia violino, fiz piano, fiz violoncelo, fiz curso técnico de violoncelo na EMUFPA, fiz balé clássico, fui bailarina profissional de 12 anos de idade. Eu dançava balé profissionalmente, dançava em ópera, viajava em turnê. Então eu tive uma vida assim totalmente aleatória. E aí quando eu faço 17 anos eu entro na faculdade de arquitetura e urbanismo. Era muito envolvida no movimento espírita, eu sou espírita e era muito envolvida assim na religião. E todo mundo achava que eu ia viver para a religião, inclusive meus pais gravaram um vídeo um tempo desses falando disso. E aí, quando eu entro na universidade, foi logo depois dos cortes, né, e do golpe contra Dilma e das reformas. Então, eu começo a me engajar. Em menos de 6 meses, eu virei presidenta do Centro Acadêmico de Arquitetura. E aí, logo depois, eu virei coordenadora-geral do DCE da UFPA. E logo depois, eu virei diretora da UNE. E eu comecei a entender que eu tinha que me mobilizar. E aí, eu fui entrando na política, assim, empurrada pela política, pela necessidade de resistir nesse governo que a gente teve do governo Temer e no governo Bolsonaro, na eleição do Haddad. E aí, com 18 anos, voltando um pouco lá atrás, né, eu me filiei no PT, porque da minha cabeça, assim, estava em casa, e aí eu fiz aniversário, assim, meu presente de aniversário vai ser me filiar no PT, fui me filiar no PT no site, e aí depois, já no meio dessa trajetória, que eu fui entrar de verdade no partido, participar das instâncias. Hoje sou vice-presidente estadual do PT, desde o último PED, do último processo de eleição interna, e cheguei a estar vereadora hoje, né, através de uma organização bem coletiva desse processo de mobilização e de resistência, que se deu não só comigo, mas com uma geração inteira que viveu e se viu atravessada por esses processos políticos. Tu falaste de uma vida ali meio bailarina, meio orquestra, meio tudo isso. Tem esse lado da família, mas o que tu achas que é o teu maior condutor para entrar na vida política? Acho que é a minha própria personalidade, assim, né, de sempre me indignar, né, de entender a universidade pública. Eu sempre falo que eu sou filha de uma mulher branca e de um homem negro. Então, desde que eu sou bebê, no colo da minha mãe, as pessoas perguntavam se eu era filha da babá dela, né? Eu lembro, a minha memória mais antiga de racismo, eu indo para a escola e parando, eu e meu irmão mais velho, e parava a mamãe e diziam assim, você tá levando filhos da empregada para a escola hoje? E a gente chegou em casa nesse dia, ela falou assim, não, mas vocês são negros. Ela falou para mim que eu era negra naquele momento, e eu entendi que existia alguma coisa muito diferente entre eu e a minha mãe. Né? E sempre me vi atravessada pelo racismo desde criança. Mas foi a universidade pública que me deu condições de sonhar com outro futuro para mim. Né? Através do balé, através do violoncelo. E aí, quando eu vejo a universidade pública, eu vi a universidade pública mudar, porque eu estava praticamente o governo Lula inteiro e Dilma dentro da universidade pública. Vi a gente ter acesso à oportunidade, comprei meu primeiro violoncelo, né? Tive acesso a várias coisas que eu nunca teria acesso se não fosse a universidade pública, e vi ela ser destruída.
né? Então, quando eu vejo ela ser destruída, eu sinto que eu tinha a obrigação de defender a universidade pública, de defender a educação pública. E isso me trouxe para a política, assim, de fato, né? Nunca, pelo contrário, o meu sonho sempre foi ser professora, né? Então, nunca tive, assim, uma intenção, sonhar, nunca tive isso. Mas pela necessidade de luta, eu fui e entrei na política institucional como estou hoje ainda. Tu falaste que isso foi... Começaste dizendo que tens 21 anos, é isso? Hoje tenho 23. 23. Quando que aconteceu essa tua memória de racismo? Acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E o que é para todo mundo que diz que racismo é mimimi, que racismo não existe, que o povo brasileiro é um povo que se respeita e, né, esse brasileiro bondoso? O Brasil, ele tem um histórico, né, da gente ter construído um país achando que tinha democracia racial e que não existiam brancos e negros. A minha própria família é fruto disso, né? Eu tenho uma avó que é filha de uma pessoa negra, indígena, uma avó negra, tenho um avô português, e aí a minha família toda... A minha última campanha, o slogan era para romper silêncios, né? E o silêncio no sentido de existir mesmo. E aí não se discutia sobre raça na minha casa, né? E a minha família toda, eu sempre falo que a minha família, por parte de pai, era uma família silenciosa. Porque eles chegaram em Belém, vieram do interior do estado, chegaram em Belém, conseguiram ascender socialmente em relação aos que vieram antes deles, né? Minha avó era enfermeira do Barros Barreto, então conseguiu ter uma vida melhor, mas fingia que não existia racismo, né? E aí, quando a gente vai entender o que é racismo, a gente percebe que não era só ser chamada de filha da empregada. Pelo contrário, isso era o menor dos nossos problemas. Mas que o racismo é colocar a gente sempre nessa posição de subalternidade, e não só pela nossa cor, mas pelo modelo de exploração que o Brasil viveu desde 1500, quando ele traz pessoas do continente africano para cá, escraviza essas pessoas, entre aspas, liberta elas depois, mas nunca consegue colocar uma sociedade em pé de igualdade. E aí a gente vê que a história do Brasil é uma história em que se construiu para que a gente não tivesse acesso à sociedade brasileira. E isso ainda se repercute muito nos dias de hoje. Então tem gente que fala que racismo é mimimi, mas principalmente por estar nessa posição de privilégio, né? Se eles estão se beneficiando do racismo, é óbvio que o racismo não é interessante para eles. Mas quando a gente olha para as prisões, quando a gente olha para a escola pública, quando a gente olha para a periferia, quando a gente olha onde não tem saneamento básico, a gente só vê gente negra lá. Mas não é só porque, né, eles foram chamados de macaco em algum momento. É porque o Estado brasileiro, lá, quando ele liberta os escravos, ele cria a lei de terras e diz que essas pessoas não podem comprar terra, né? E um Brasil que era praticamente agrário, não pode comprar terra, não pode trabalhar. Então essas pessoas vão fazer o quê? Né? Belém, por exemplo, tem no seu código de conduta ainda hoje que é a tal da vadiagem, né? Que não pode andar no centro da cidade. Então, as pessoas vão para onde? Vão para as periferias, vão para os interiores, vão aqui na Amazônia, vão para os rios. E o racismo, ele produz a sociedade brasileira. E é um problema que é um problema de toda a sociedade. Mas que também a gente está no epicentro do capitalismo, né? A gente estava, inclusive, numa discussão esses tempos, porque... na minha faculdade, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a gente sempre fala que a Amazônia é a periferia da periferia do capital internacional. Porque a gente está numa condição de periferia em relação ao mundo, né? E também está em relação ao restante do Brasil. Isso sem considerar a Amazônia imaginária também. Né? Sim, né? Quando a gente pensa que a Amazônia está num lugar de subalternidade do Sudeste, né? Pelo processo que a gente teve no século passado. Mas que, na verdade, a gente estava discutindo que talvez a Amazônia não seja a periferia da periferia do capital, seja o epicentro do capital internacional. Porque aqui é onde se reproduz de forma mais perversa o capitalismo. Né? Porque aqui a gente tem a questão indígena, a gente tem a questão rural, a gente tem a questão negra, e tudo isso muito mais acentuado pelas condições que a gente teve de exploração do nosso país. E o racismo, e principalmente para a gente que está na Amazônia, é um problema assim, que se a gente não começa discutindo dele, a gente não consegue avançar. A gente está num momento social em que as conversas, assim, elas normalmente são discursos repetidos em que normalmente as pessoas nem entendem porque o repetem, né? E aí começa-se a debater uma mudança nesse lugar aí. A gente precisa parar de só repetir e começar a entender por que está falando isso. Uma das questões que também se coloca como xingamento, inclusive, assim, ser petista, né? Porque tu és um petista. Né? Todo mundo que está... que discorda de um determinado comportamento do governo de situação vira petista, independente de que lastro está. E entendendo que todos temos uma ambivalência, que somos ambivalentes, nem todos somos feitos de bom, mal, mal. E as pessoas não entendem tantas legendas, tantos partidos. Por que escolher o PT para ser o teu partido? Oficialmente, assim, quando te identifica com os valores, quais são os valores desse partido?
Tem muitas respostas, né, para essa pergunta. Temos muito tempo. A decisão que eu tomei quando eu tinha 18 anos para me filiar no PT foi uma que eu acho que ainda continuo me vendo representada. Acho que o PT é o único partido que hoje no Brasil é um instrumento capaz de trazer mudanças para a sociedade. Ponto, assim, né? Acho que nenhum outro partido no Brasil hoje consegue. No Brasil, e reconhecendo também a importância que o PT tem para a América Latina, para o BRICS, né, Brasil, África do Sul, Índia, China. O PT é o único partido que conseguiu criar alianças. Não resolvemos o problema do Brasil, nem vamos resolver o problema do Brasil, né? Mas foi o único partido que consegue articular e pensar as urgências. Eu sempre falo disso. As urgências do Brasil, né? Como que a gente vai pensar em revolução se a gente não consegue... A gente abriu um cursinho popular ano passado e a gente não conseguia manter os alunos estudando no sábado porque eles estavam ou trabalhando muito cansados para trabalhar, para estudar. Então, como que a gente vai pensar em revolução se a gente não consegue pensar no mínimo antes disso? E eu acho que o PT... Inclusive, o sistema é feito para isso, inclusive. Não é para dar tempo de pensar na coisa. E o PT, ele consegue ser esse elo, na minha opinião, né? Esse modelo da gente construir um processo, né? Construir um processo a partir de uma ideia que é sólida, de um partido que é gigantesco, né, que tem condições da gente fazer brigas internas. E eu entrei nessa burocracia, né, tanto que eu estou vice-presidente estadual do partido, estou no diretório estadual, hoje estava o dia inteiro em reunião do partido, né, brigando, inclusive, porque alguns questionamentos. E quando eu me filiei no PT é por isso, assim, né, por entender que ele é o único capaz de realmente incidir de alguma forma na sociedade. Fazer discurso, todo mundo faz, né? Fazer palavra bonita e tal. Às vezes a gente pensa assim, é isso mesmo. Mas o PT foi o único partido que conseguiu dar uma resposta para o Brasil. Eu acho que nos próximos 30 anos vai continuar sendo o único partido que vai conseguir dar uma resposta para o Brasil. Acho que a gente tem vários problemas a ser enfrentados, enquanto internamente, em algumas posições nossas, principalmente no debate que a gente faz de Amazônia. Mas acho que ele é um instrumento, né? Então, quando eu me organizo e entro dentro desse instrumento, eu vou disputar esse instrumento. E é isso que a gente faz hoje, que a nossa mandato faz hoje, é disputar esse instrumento, tanto internamente no Estado, mas principalmente no Brasil. E hoje eu participo assim, de vários fóruns nacionais do partido em que a gente disputa qual é a agenda que a gente quer, né? A gente elegeu mais de 900 vereadores jovens na última eleição pelo PT. É um dado que... Eu acho que isso é uma mudança, uma renovação gigantesca, política, né? Tipo, na maior parte das capitais, os principais vereadores mais votados foram vereadores jovens. Eu não sou um fenômeno isolado em Belém. A gente tem Brisa Natal, a gente tem Duda em Ribeirão Preto, a gente tem Carla Coser em Vitória, a gente tem Laura Cito em Porto Alegre. Então, a gente tem vários vereadores jovens que foram eleitos, que vêm do mesmo processo que eu, de luta pela educação, de luta contra o governo Temer, contra o governo Bolsonaro, que chegam no partido hoje com uma outra forma de fazer política, não tão diferente assim, né, mas com uma forma muito mais ligada a essas agendas, que são as agendas da cidade, que eu acho que é um lugar que o PT não conseguiu avançar tanto, se a gente for analisar os últimos governos, Lula e Dilma, mas que chegam para o PT e começam a ocupar os espaços. Antes eles diziam para a gente que a gente só ia ter voz quando tivesse mandato. Hoje a gente tem mandato, né? Tem mandato, tem base, tem voto e consegue estar minimamente se incidindo nas discussões e consegue avançar, né, internamente no PT. Então, eu acho que se eu ficar falando do PT, eu vou acabar filiando todo mundo que está aqui. Mas acho que é esse grande instrumento de transformação que a gente tem para o Brasil, para a América Latina. Me vejo parte desse processo, me sinto parte desse processo. Entendo que, eu sempre falei, inclusive na Câmara, isso, que o PT existiria tranquilamente sem mim, né? E ia continuar a vida dele tranquilamente. Mas a minha vida não existiria tranquilamente sem o PT. Ainda buscando a discussão xingamentos, sim, quando a gente fala, o próximo xingamento da lista ou você é um petista ou você é um comunista. Então, assim, uma questão histórica, a chance da gente corrigir um grande equívoco. O PT é um partido comunista? Eu acho que não, sim. Acho que é um partido socialista, né? E eu acho que, na verdade, o PT se organiza internamente em várias tendências políticas, né? Quando o PT surge em 1980, ele foi praticamente uma agremiação de todo mundo que estava do outro lado da ditadura militar. Então, tem gente trotskista, tem gente leninista, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Tem gente que não está nem aí. Mas, se a gente for analisar como o PT é fundado, quais são os rumos que o PT aponta para o país, nos seus documentos, nas suas teses, ele é um partido que busca o socialismo, né? Eu, hoje, não sei se sou socialista. Uma pauta polêmica para mim, porque venho discutindo muito mais algumas outras teorias ligadas ao bem viver, aos povos indígenas, às mulheres negras, e estou num processo ainda de me entender
se é isso mesmo que a gente quer como sociedade. Mas acho que o PT ele aponta um outro futuro. Mas eu acho que esse futuro não é claro para a gente. E acho que as experiências da Europa, as experiências dos outros lugares do mundo, eles não dão conta de explicar as experiências que a gente vai ter no Brasil e num processo revolucionário aqui dentro do país. Pois é, ao longo desde que começamos o programa, existem uns candidatos que olham e dizem, não, eu estou nesse partido por uma questão estratégica, esse partido não me representa. Mas tu achas que é importante, que é uma forma também do eleitor, do cidadão, olhar para aquela legenda e entender se essa legenda se adequa, inclusive, ao candidato? Também é uma forma de filtro para escolher um candidato, para escolher um projeto político para si? Eu acho que o Brasil ele dificulta isso, inclusive. Mas eu acho que é muito importante, porque quando a gente vota em alguns partidos, pensando no candidato, né, a gente vai ter reforma trabalhista aprovada, a gente vai ter reforma da Previdência aprovada, porque no discurso todo mundo está do lado do trabalhador, né? Mas os partidos políticos no Brasil, eles cumprem esse papel de diferenciação, de quem está, de fato, num lado e quem está no outro. Hoje a gente tem o Brasil muito dividido, inclusive. Eu nem sei se isso é bom ou ruim, para falar a verdade, né? Mas acho que os partidos eles são fortes indicadores, apesar de ter um fenômeno ali num partido ou no outro, né, uma pessoa, mas acho que é muito difícil, inclusive. Se a gente for analisar os partidos políticos do Pará, né, como votam esses deputados eleitos, seja qual for deputado, a gente vai ver que existe uma posição política muito clara, e quando a gente tem essa quantidade enorme de partidos que a gente tem no Brasil, né, às vezes a gente tem número que a gente não sabe nem de que partido é, a gente percebe que isso é justamente para confundir a cabeça das pessoas. E acho que o PT ele é tão atacado porque ele é essa grande referência, né, da classe trabalhadora. Então, quando eu chego em qualquer lugar que eu falo que eu sou do PT, todo mundo já sabe que eu sou do Lula, todo mundo já sabe que eu tenho um lado, né, que eu tenho um partido. E acho que dificilmente os partidos conseguiram produzir isso no Brasil, a não ser os grandes partidos tradicionais da direita. Tu falaste de uma coisa interessante. É óbvio que se eu for te perguntar quem é o teu candidato a presidente nesse momento, tu vai responder que é o Lula. Mas caso o Lula não estivesse disputando uma eleição, não necessariamente ser petista é concordar com tudo que o Lula fala. Existem várias esquerdas dentro da esquerda, e isso é uma coisa que as pessoas também não conseguem entender. Eu acho que eu sou um pouco hegemonista, né? Para mim, o PT, pronto, acabou. Ninguém nem espera algo diferente de mim. Acho que a esquerda ela é muito plural, né? Hoje, inclusive, a gente tem outros candidatos da esquerda, candidatos a presidente hoje. Né? Para mim é um erro histórico, mas enfim, eles tomam a decisão deles, que eu não sou do partido deles, né? Mas acho que o PT ele acaba sendo essa grande referência. Acho que esses outros partidos, inclusive, eles brigam, às vezes, mais do que com o próprio PT, do que com o resto da sociedade, porque eles sabem que eles querem ocupar um lugar que eles acham que quando eles destroem o PT, esse lugar fica vazio. E aí a gente vê todo esse giro político dessas eleições, porque quem sabe, quem viveu 2016, 2013, 2018, sabe que o PT estava muitas das vezes isolado, com o PCdoB do lado, que o PCdoB sempre foi um partido muito coerente na história do Brasil, mas que esses outros partidos estavam ali, às vezes, apoiando golpe, né, indo para uma manifestação de impeachment, estavam ali dizendo que a Lava Jato ia salvar o Brasil, e que depois que tudo deu merda, né, tiveram que dizer assim, não, realmente, agora vamos de Lula, e agora todo mundo é Lula. É ótimo que todo mundo seja Lula, modéstia à parte, né, mas né, a gente percebe que eles são muito diferentes do PT, e, inclusive, em muitos momentos da história se posicionaram contrários às posições do PT. Você concordas com a questão da ferradura do U em relação ao espectro político de cada pessoa? Assim, nem extrema esquerda, extrema direita, o centro ali, com essa movimentação? Comenta um pouco sobre isso. Pode me falar mais? Não necessariamente. Existem flutuações e a gente tende, politicamente falar, a rotular a pessoa mera exclusivamente, acabou. Assim. Se você é de esquerda, você é somente de esquerda e você não tem decisões que aparentemente são de direita e vice-versa. Eu tenho combatido aqui algumas questões que você apresenta, coloca na mesa, e se você é de direita, você não consegue ter iniciativas mais à esquerda e o contrário também. Manter o debate nesse nível, já que somos todos feitos de camadas, também não é uma coisa, enfraquece no real a política que interessa para todo mundo? Eu acho que tem dois pontos. Um é que quando a gente tem hoje, por exemplo, o Brasil como está, né? Ou você é de esquerda ou você é de direita, né? Tipo, não tem meio termo entre Lula e Bolsonaro. Né? Hoje, não, nem cheguei a falar Lula e Bolsonaro. Não, sabe, meus dois pontos. Hoje não tem. Ou tu é uma coisa ou tu é outra e acabou, porque
tá do jeito que tá. Mas acho que é importante, inclusive eu defendo isso, né? Como eu sou dirigente de movimento, nem todo mundo vai se ver num projeto. E cada pessoa tem o direito de escolher qual projeto defende. E ninguém é melhor ou pior do que por causa disso, né? Inclusive, eu me dou bem com todo mundo, assim, né? Lá na Câmara eu sou amiga de quase todo mundo dos vereadores, porque eu entendo que eles têm posições políticas diferentes da minha e tá tudo bem, né? Não vou votar neles nunca, não. Mas isso não significa que eu não possa conviver harmoniosamente com eles. E eu acho que quando a gente divide, né, dessa forma, vira um ambiente muito hostil à política, né? Mais hostil do que já é. E é uma coisa que eu combato, né? Porque acho que não dá para viver assim. Né? Tem gente, às vezes, que eu sou tão radical que eu não vou dar nem bom dia porque o vereador é pastor. E eu fico, gente, pra quê, sabe? Se eu chego num lugar, eu tenho que ser, no mínimo, educada com todo mundo. Né? Independente da pessoa pensar diferente de mim ou não. Por exemplo, aconteceu um episódio recentemente que alguns jovens foram na porta do meu gabinete, nem sei se tu sabes, e aí tiraram várias fotos fazendo arminha, faz acho que 2 semanas. Na porta do meu gabinete. Magoaram a porta. Foi. E aí, falando que todo petista tem que morrer, um negócio assim, né? Onde ele vem pro petista, eles fazem sinal de arma. E aí, eu postei no meu Instagram e tal. E aí, descobri que eles tinham ido visitar um vereador que é pastor, que é meu colega. E aí, esse meu colega me ligou no final do dia pedindo desculpa, dizendo que eles iam ser afastados da juventude do partido, que isso não representava o partido, não representava a igreja, que eles não defendiam esse tipo de postura e que já era ruim eles fazerem isso com qualquer vereador, mas por ser comigo, seria pior. E isso é uma coisa que todo mundo espera que dentro do espectro ideológico ele ia bater em mim. Mas não é esse posicionamento dele, porque não é essa relação que a gente construiu. E se eu tivesse construído uma relação em que ele está de um lado e eu estou do outro, eu estaria muito mais sujeita à violência do que estou hoje. E eu acho que o Brasil, quando ele dá muito errado, é quando a gente não consegue conviver com o diferente e saber que existe. Né? Quando a gente pegava o Lula e o Alckmin numa campanha de vacinação, né? Quando o Alckmin perdendo a eleição, porque a vacinação é uma pauta maior do que tudo isso. Eu acho que é esse Brasil que a gente quer construir. Né? E esse Brasil só é capaz de construir com diálogo, com aliança, com consensos, né? Apontando rumos, sabendo que quem vence vai ter hegemonia, né? Porque quem vence tem hegemonia do processo, mas se a gente não conseguir dirigir todo mundo que não venceu, a gente não consegue avançar. Mas é exatamente isso que eu queria falar, que eu estava tentando provocar em ti. Esse momento da política em que a gente, na verdade, a gente já até usou essa referência estando no pode parar, é impossível não puxar. Transformar a política em repar, em briga de torcida, em que a gente, na verdade, não debate ideia, que a gente não debate consenso, para onde vamos, quem somos, sabe? Isso não acaba servindo a um lado que, na verdade, não é... O único lado que eu sei que eu imagino que não sirva é pro lado da população. Eu acho também isso. Por isso que eu sou do PT. A gente sempre governou com muitas alianças, assim, né? Sempre. Eu acredito nesse programa de alianças. Acredito nesse programa de construir consensos. Acredito num programa em que, no Brasil, hoje, a esquerda não tem hegemonia. E provavelmente não vai ter durante um bom tempo, né? Se a Dilma tivesse 1/3 dos senadores, não teria levado um golpe. E a gente não tinha. Né? Porque a gente ganhou o governo, mas não ganhou o poder. O poder no Brasil é um debate muito mais profundo do que estar ganhando uma eleição. E se a gente quer transformar minimamente a vida das pessoas, a gente vai precisar aprender a conviver com esse diferente. E esse é um exercício que nós temos que aprender a fazer em todos os espaços. Para mim foi mais difícil, eu acho, porque eu era oposição a tudo, né? E aí eu cheguei dentro da Câmara. Antes, né? No movimento estudantil e tal. E aí eu cheguei na Câmara na base de um governo municipal, na base de um governo estadual, e oposição só ao governo Bolsonaro. E aí eu, inclusive, sempre disputei com o pessoal dentro da universidade, né, porque eu estava no debate do Lula livre, aí estava no debate que o Lula tinha que ser preso, então eu passei minha vida toda brigando com eles, eu cheguei na Câmara tendo que ser base de um governo deles, e aí eu tive que aprender que existia alguma coisa que era maior, que era o governo que a gente tinha que fazer para mudar a vida das pessoas. Né? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa noção, e às vezes eu acho que as pessoas não têm essa noção, e eu acho que o que nos traz a política também é muito importante, porque se eu sei qual é o meu papel ali dentro, eu sempre falo, cada um tem uma tarefa, a minha tarefa lá é essa. E pelo povo eu fui incumbida de cumprir essa tarefa. Então eu tenho que cumprir ela da melhor forma que eu puder cumprir, assim, né? E acho que é muito difícil quando transforma a política em repar. Né? É muito difícil. E é uma coisa que todo mundo esperava que eu fosse ser diferente, assim, né? Porque eu sou muito jovem, de vez em quando arrumo várias confusões, mas chegou na Câmara... Eu jovem não arrumava confusão com ninguém. Eu arrumava. Eu ainda arrumo, na verdade. É só que eu luto pelas coisas certas. Eu só defendo as causas justas. E aí, eu sou a única vereadora da esquerda que não teve nenhum projeto reprovado na Câmara hoje. Né?
Então, tipo, é uma coisa que ninguém esperava que fosse dar certo, assim, né? Mas que foi um processo de amadurecimento e de convencimento também do Brasil que a gente vive. E é muito legal isso, porque na verdade o que a gente está entendendo é o seguinte, todo mundo é torcedor. Né? Torcedor, todo mundo é. Mas eleitor, cidadão, acho que não tem um pouco também, a gente vai acabar falando de educação. E a gente precisa entender qual é o teu lugar na sociedade, o que é essa coisa de se entender a classe que você pertence, para onde você quer ir. Não, assim, quando a gente começa esse debate também, vem um outro processo de esvaziamento que é, mas tá vendo, já é o socialista falando, assim, quando, na verdade, assim, não importa, não deram opção para discutir se eu quero ou não viver dentro do capitalismo. Não é essa questão, nascemos aqui capitalistas, beleza, vamos viver aqui. Mas fica parecendo também que pra gente só tem que ser o ônus do capitalismo, então quando vem as outras coisas a gente acaba não podendo ter essa, e aí esvazia-se e aí fica, mas é de um lado e pra cá nada. Eu lembrei de um episódio do ano passado que eu rodei um pouco o país, né, que eu faço parte do movimento nacional, e aí, como eu fui eleita vereadora e um outro colega nosso foi eleito, a gente ficou responsável de visitar os outros estados e tal, organizar a militância. E aí eu fui no Piauí o governador do Piauí, Wellington Dias, era governador, agora está candidato ao Senado. É um grande amigo nosso, assim. E aí ele me chamou para visitar o estado junto com ele estava fazendo várias agendas, e a gente foi no jatinho dele visitar o litoral. E aí fui eu e uma comitiva do PT, assim, e aí eu tirei uma foto no bendito jatinho e postei. Né? E aí pronto, já tinha dito que eu tinha comprado um jatinho com salário de vereadora, que eu tava contra os princípios do capitalismo, por que eu não fiz carro, que não sei o quê. Eu falei, gente, esse jatinho não é nem meu, não tô nem pagando por ele. Eu fui convidada pelo governador e vocês estão aqui perturbando a minha vida. E eu não vou deixar. E eu sempre faço esse debate. Porque principalmente... Não pode nem ter... Não pode nem andar, não pode ter nem telefone comprar. caro, vai. Não pode. Se tiver telefone caro... Não pode se vestir bem, né? Tem que andar toda desarrumada, sem combinar cor. E eu sou uma pessoa que tem um senso estético muito apurado, assim, eu não consigo. E aí todo mundo me critica. Próprio, né? Você não precisa concordar. É verdade, não tem. E aí... Tem que marca pedir pro pessoal comentar lá, comenta. Se tem, é isso. Podem mandar roupas pra mim, que eu faço publi. E aí... E principalmente pra mim, que sou uma mulher negra, né? Negra e jovem. Porque quando... Essa história de eu tocar violoncelo, por exemplo. Sempre estudei na universidade pública. E às vezes eu ia pra reunião do DCE com meu violoncelo na costa, porque depois eu ia pro ensaio da orquestra. E aí pronto, era a Bia elitizada, que não podia tocar violoncelo, porque ela não podia ter acesso a tocar violoncelo, como se já não bastasse a vida de merda que a população negra tem no Brasil. A gente não pode nem ter acesso à própria política pública. No caso do movimento estudantil, era dentro da própria universidade que eu estudava. E aí sempre isso é um dos grandes debates da minha vida, assim. Porque é uma coisa que eu nunca me rendi, né? A me vestir ruim. Tem gente que faz isso, né? Me vestir mal, achar que eu tenho que fazer um voto de pobreza. Eu acho que pode ser estilo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou a falta dele, né? É que nem gosto. Tem gente que não tem, tá assim, enfim. Mas tem gente que acha que a gente tem que encarnar esse personagem, né? Que o militante da esquerda, sofrido, que se veste mal, que tá com os pobres, e aí tu suado, né? Que não toma um banho direito. E eu sou totalmente... Mas nesse pensamento, para ser da direita, então eu preciso me vestir bem. Bem, cabelo cortadinho, a blusa branca, a calça, sapatinhos, um perfume forte. Todo o estereótipo. Que horas a gente começa a combater essa bobagem? Eu acho que tem uma vereadora, que é a Thaís Ferreira, que é a vereadora do PSOL, inclusive, no Rio de Janeiro, que ela faz um debate muito grande sobre... quando a gente fala em gente pobre, a gente está falando de gente negra também no Brasil, né? Sobre a afirmação positiva dos nossos corpos nos espaços de poder e, na verdade, todos os espaços de visibilidade. Porque a gente é muito acostumado a se ver nesse papel. Não é só na política, né? É na novela, é no cinema, é em todos os espaços. E quando a gente chega e afirma positivamente os nossos corpos, né? Se veste bem, com uma estética que é nossa, né? Que não é a estética da branquitude, é uma estética que é como a gente gosta de se vestir, com as nossas marcas mesmo. Quando o Lula pega aquele óculos... espelhado e coloca, e a gente começa a usar aquele óculos, que é um símbolo da periferia, né? Dos meninos negros da periferia. E afirma que aquilo é uma condição positiva pra gente, a gente começa a combater isso. E eu acho que a minha geração, especialmente, tem um papel muito grande em tirar esse estereótipo de que a gente tem que ser fugido porque é de esquerda, ou porque é preto, ou porque é pobre, e não pode ter uma outra vida que não seja uma vida que a gente viva bem, assim, não é pegar essa estética do homem branco, né, de camisa branca, calça, sapatinhos, mas é adquirir a nossa estética como uma coisa positiva, né, a gente chegar no espaço e uma menina negra olhar pra mim e dizer assim, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. É isso que a gente quer fazer, né? Não é chegar no espaço e dizer assim, olha, coitadinha, tá passando fome, né? Vou aqui dar uma comida pra ela. E eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso.
Tem uma fala do Emicida também, num podcast, que eu acho que ele tava com o Mano Brown, que ele fala que ele foi pra África e aí ele se vestiu todo cheio de panos, né? Tem os dois limites de tecidos africanos e tal. E aí ele desce do avião e as pessoas estão recepcionando ele lá, chegam com eles assim, vocês se vestem assim no Brasil? E aí, porque tava todo mundo lá de calça jeans, de roupa normal. E aí eu acho que é esses dois extremos também que a gente tem, né? Às vezes a gente quer pegar aqui na Amazônia, né? A gente também fala, a gente vai ali no Cumbuti numa foto assim, estou na Amazônia agora, né? Um estereótipo exótico, né? Eu acho que tem esses dois pontos. Um, da gente não deixar ser o exótico, nem na política e nem no outro espaço, mas a gente também não se permitir ser a pessoa que está ali sempre fazendo um voto de pobreza, sempre fazendo um voto de uma vida miserável, como se as pessoas fossem se enxergar na gente por causa disso. Na última eleição que eu tive, que eu fui candidata a vereadora, tinha muito esse debate, porque eu sempre me arrumava, sempre andei arrumada, assim, é uma questão minha. E aí dizia assim, porque a Bia não parece gente do PT, porque ela anda arrumada. Mas não é aquela coisa que pra ser roqueiro tem que usar preto, se não usar só preto, se botou branco não é mais roqueiro? Vai pro mesmo lugar. É isso, né? É isso. E eu falava assim, então foda-se. E aí eu disse assim, gente, como que eu vou chegar... Ninguém quer... Tu chega numa periferia, ninguém quer te ver passando fome, assim, todo mundo quer te olhar com um outro olhar, né? Com o olhar de que uma pessoa pode ter outro futuro, assim, uma outra realidade. Ninguém quer, mais uma jovem negra aqui que se ferrou na vida, coitadinha. Não é isso que as pessoas esperam pra ti, nem na periferia. A gente não tá reproduzindo aqui sistema de casta também. Sim. Né? E, inclusive, as pessoas da periferia, elas são as que melhores se vestem quando vão para aniversário, quando vão para a igreja, né? Ninguém pega a sua pior roupa. Ninguém na periferia sai de casa com a sua pior roupa para ir fazer alguma coisa. Não, sai com a sua melhor roupa. E por que a gente que está na política vai pegar a nossa pior roupa para pisar na periferia? Eu acho que isso é um debate, inclusive, bem profundo, assim, que a esquerda precisa refletir sobre si mesma, e principalmente essa esquerda branca, que é quem mais faz isso, né? Que quer se parecer mais com a classe trabalhadora, porque não se parece a partir da sua própria identidade. Nossa. O que mais te indigna na política, depois de tudo isso que a gente começou a falar? Muitas coisas, né? Tem que ter um campeão aí nesse coração. Acho que a violência, né? Acho que a violência é uma das coisas que mais me indignam na política. A violência dentro da política, né? A violência no fazer político. Acho que não tem nada que me tire, assim, do sério, do eixo, como me tira a violência. Na tua fala o tempo todo aqui, tu repetiste, tu estavas fazendo a chamada pro programa, tu te identificas como uma mulher preta, não uma moreninha, uma mulher preta, bissexual. Essas bandeiras são importantes de serem levantadas? Com certeza, sim, né? Eu volto pro debate de existir e do silêncio. Né? Tem muita gente na política, lá na Câmara eu sou a primeira assumidamente LGBT, mas tem muita gente que já passou por lá que também é. Né? Mas, primeira coisa que nos tira é o nosso direito de existir. Porque quando a gente não fala sobre aquilo, a gente não existe na sociedade. E não é à toa que no censo tentaram tirar a identificação de orientação sexual, né, no IBGE. Porque não querem que a gente exista. E se a gente existe, o Estado não é obrigado a produzir nenhum tipo de garantia das nossas vidas. E não é à toa que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs do mundo. E de políticas públicas. Então, eu acho que esse é um debate que ele é fundamental para mim. Por quem eu sou, por tudo que eu represento, por tudo que eu vivi na minha própria pele, mas por todas as pessoas que, de alguma forma, dependem de que esteja, não eu, mas qualquer pessoa dentro da política que tenha consciência do que significa, né, ser uma mulher negra também. Tenha consciência do processo histórico que o Brasil viveu, né, que tenha consciência do processo de desigualdade que a gente enfrenta por ser quem a gente é. E eu acho que não tem, assim... Muita gente falava que eu não tinha que falar sobre isso, né? Muita gente não quer que a gente fale sobre isso. Isso incomoda muita gente. Né? E principalmente hoje que a gente está nesse debate tão grande com o conservadorismo. Mas não tem como... Eu sempre falo que se for para eu não entrar na política sendo quem eu sou, então é melhor eu nem entrar. Porque não vale a pena. Né? Então, o debate da sexualidade no Brasil é um debate que o Bolsonaro elegeu como inimigo número 1 e que é um debate simplesmente por a gente ser quem a gente é, né? Que é uma coisa que deveria ser muito simples. E aí, dentro desse debate da sexualidade, tem muitos aspectos, né, a serem mais discutidos de forma pontual, assim, de cada letra mesmo. E dentro do debate de ser uma mulher negra, discute toda a história e estrutura do Brasil. Né? Dentro da política, de um espaço de representação, mas também de como o Brasil produz a desigualdade, reproduz a desigualdade ainda hoje, quando pensa todas as políticas de Estado que a gente tem no país.
Quando eu estava na faculdade, e aí de verdade eu não vou lembrar quem exatamente, nem falaria agora, a gente estudou um caso de um político europeu em que ele foi pego numa relação extraconjugal e a equipe de marketing dele foi lá e em defesa comentou: vocês querem um bom marido ou um político? E aí o que queria se discutir naquele momento ali é que a vida privada daquela pessoa não cabia na política. Não era uma discussão se ele era um bom marido, ou isso era um problema particular. A gente não está confundindo as coisas quando a gente começa a puxar questões pessoais ou questões ditas de determinada religião, os dogmas da tua religião são da tua religião, e a gente começa a usar isso como mérito para um político que deveria estar fazendo proposta, que deveria estar agindo em prol da população, e ele acaba se misturando tudo, e no final das contas a gente não discute nada que interessa. Acho que tem 2 pontos também, de novo. O movimento feminista discutiu isso, né? Na história dele. Quando divide o movimento em primeira, segunda e terceira onda, uma das ondas do movimento feminista era o pessoal é político. Né? Que antes tinha inclusive esse mesmo discurso de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, superado isso, todos metemos a colher, e isso okay. se torna um problema de Estado também, quando a gente vai pensar a lei da Maria da Penha, a lei do feminicídio, e aí vai Tudo pensar... certo. E isso é trazer o pessoal para dentro da política. Eu acho que a política, ela tem no Brasil, na verdade, acho que no mundo, um distanciamento do sujeito. Há um limite, então, nesse pessoal que invade o campo político. Na verdade, eu acho que tem um problema com a instrumentalização da religião. Por exemplo, eu sou espírita, né? E eu sempre fui espírita, sou abertamente espírita, e não sou a pessoa que sofre mais opressão do mundo por ser espírita, não sou. Mas é a minha religião, e eu acho que eu penso a partir desse lugar, mas nunca vou produzir política para as pessoas espíritas. Mas, por exemplo, a gente tem um problema que só as igrejas não pagam imposto, e todas as outras religiões pagam. A gente tem um problema muito maior, que é, no caso de racismo religioso, com as religiões de candomblé, de umbanda, de terreiro, de matriz africana, as religiões tradicionais, porque... não é só a religião, quando a gente fala de religião no Brasil. É um processo político de violação de direitos, né? Mas quando a gente fala dessas outras igrejas que utilizam a igreja, utilizam a fé das pessoas para se beneficiarem politicamente, é um problema. Eu acho que aí invade o pessoal. Mas eu acho que é que nem esse discurso assim, política e futebol, ninguém fala sobre isso. O que acontece dentro de casa... Eu inclusive, defendo uma política que ela é muito mais pessoal, né, no sentido de que a gente precisa analisar todos os aspectos da vida das pessoas. E se a gente for analisar que foi essa política que foi capaz de causar as mudanças no Brasil que a gente precisava. Quando a gente pega o Minha Casa Minha Vida, que dá a chave na mão da mulher, né? Que antes poderia ficar na mão do marido, mas vai para o nome da mulher, porque se ela estiver sofrendo violência doméstica, é ele que vai sair de casa, não é ela. Quando a gente pega o Bolsa Família, que vai para conta da mulher e para a mão da mulher, né, que vai fiscalizar se a criança está indo para a escola. O grau de pessoal que é um programa social fiscalizar se uma criança está indo para a escola. Né, entra dentro da casa da pessoa para ver se ela está levando o filho dela para a escola. E isso foi a única coisa que foi capaz da gente mudar o Brasil. Né, quando a gente entende que o pessoal é político também. E para a elite do nosso país, o pessoal sempre foi político. Né, não é à toa que... A gente tem aí todos eles, né? A gente não é uma pessoa que está na política, não é tentar falar alguma coisa sem me comprometer, um presidente. Né? É um presidente e todos os filhos dele que estão na política. Porque é muito claro para eles que é uma carreira eles entrarem na política. É muito claro para eles que eles vão se beneficiar de alguma forma. E eu estava ouvindo, inclusive, o Djonga, foi uma das pessoas que fez eu refletir muito sobre isso, que ele fala que quando ele entrou pro rap, ele empregou toda a família dele. E eu achei aquilo absurdo quando eu vi aquilo. Assim, meu Deus, o Djonga deu aqui, né, no podcast do Mano Brown, que eu sou viciado, todas as minhas referências vêm de lá ultimamente, que eu não tenho tido tempo para ler. Ele empregou toda a família dele, ele fala com orgulho que ele empregou toda a família dele. E aí depois ele vai explicar por que ele empregou toda a família dele. Porque a família dele toda estava numa linha de miséria tão grande que quando ele avança, ele nunca avança sozinho. E a família dele é a primeira instituição que ele vai mudar. E aí eu fiquei assim um tempão me questionando por que o Djonga fala com tanto orgulho que ele abre uma empresa e emprega toda a família dele. E aí eu fiquei assim, né? E aí a gente às vezes não se questiona quando uma pessoa tradicional tá ali e aí coloca... O Pará é assim, né? Tu vira prefeito, coloca a tua mulher de secretária de assistência social. Pera, mas na política tem nome, nepotismo é complicado. Não, eu não tô falando disso exatamente. Né? E aí eu acho realmente um problema. Só pra ninguém confundir o processo. Não. Mas quando ele fala isso é porque ele é muito pessoal o processo de ascensão social também.
né, nas famílias. Eu estou falando das famílias especialmente, não do estar na política. Estar na política é realmente um problema grande, né? Inclusive, eu estou questionando e dizendo que a gente tem isso como normal, mas não é normal, né? Não é normal que uma pessoa chegue lá e coloque toda a família dela. Deveria ser vergonhoso. Deveria ser vergonhoso, mas a história do Brasil toda é essa, né? A história do Brasil toda é essa, de que a branquitude, a elite do país chega e leva todo mundo, e não só na política, né, mas todos os espaços de poder, de mídia, de tudo, junto. E aí, quando uma família negra ela ascende, ela também faz um movimento parecido com isso, mas não dentro da política, até porque a gente é uma minoria absoluta dentro da política, mas de entender que, eu acho que às vezes a gente pensa muito a partir da lógica, é aí que eu quero chegar, a partir de uma lógica que não é a nossa lógica, né? A lógica das elites do Brasil, como elas construíram o Brasil, os questionamentos que a gente tem para eles não podem ser os mesmos questionamentos que a gente tem para o Djonga, né? Não posso tratar o Bolsonaro como o Djonga, entendeu? Que a história que o Brasil produziu para a família do Djonga e para o Djonga é uma, e a história que o Brasil produziu para o Bolsonaro é outra. E aí, eu acho que tem um limite aí que a gente precisa entender, que esse pessoal, ele às vezes é muito político também, né? É muito político quando ele não permite que a família dele fique num lugar social e ele no outro. Quando ele acha que ele tem que avançar com todo mundo junto. E acho que o Estado, ele tem... Não que a gente tenha que, os parlamentares têm que chegar e colocar toda a família, mas tem que entender que a gente nunca vai conseguir, quando um aluno quilombola entra na universidade pública e volta para essa comunidade, é a comunidade toda que foi com ele, né? E é muito pessoal, né? E é muito próprio dessa nossa vida de comunidade, né? Da vida que é... E aí, por isso que eu tenho discutido bem viver. Fazer a propaganda do bem viver, né? Porque a gente fala do bem viver, que a gente sempre foi acostumado com a fartura e com a vida em comunidade, né? As populações indígenas, as populações negras, a gente sempre foi acostumado com isso. E essa política é uma política muito mais próxima dos direitos da natureza, muito mais próxima da terra, muito mais próxima das nossas famílias, das nossas comunidades, e a gente sempre viveu a partir dessa forma. E é o próprio capitalismo que vem nos dizer que isso é um problema, né? Isso se torna um problema quando o capitalismo vem e diz que isso é um problema pra gente. E aí eu não quero dizer que um lado está certo e o outro está errado, mas fazer o questionamento. Será que isso é um problema para a gente? É esse mesmo problema que a gente tem que enfrentar? Eu queria acrescentar também na tua fala, e aí de verdade acrescentar uma questão que eu vivi. Eu fui membro da comissão de bolsas de um programa, do programa de mestrado do UFPA, e aí é uma experiência maravilhosa, porque você tem uma família que ganha 400, 600 reais por mês, 6 pessoas, 8 pessoas às vezes, e quando essa menina, né, consegue entrar no mestrado e concorre à bolsa e ganha a bolsa, que às vezes é uma bolsa de 800, que também a gente sabe que já não é a bolsa, um valor que todo mundo sonha, que às vezes não paga nenhum curso, o tanto de xerox, ir, voltar, jantar, almoçar na universidade. Mas essa pessoa passa a ser o maior salário da família, né? Assim, só para ressignificar ou afirmar a importância da bolsa de estudo, que as pessoas desconsideram, mas muita gente inclusive fala equivocadamente que a bolsa uma coisa, é um salário, uma bolsa absurda, né, a universidade é uma coisa, festa e farra. Nunca me convidaram para festa e farra na universidade. Eu acho que eu fiz muito errado na universidade, inclusive. Perfeito. Né? Deve ter algum problema muito complicado comigo, assim, mas a universidade que pregam, eu não convivi com essa universidade, porque é um espaço de valorização da ciência, um espaço de valorização do outro. Então, ainda tem um pouco disso, né? A gente nem sabe o quanto que, mesmo que pequeno seja esse valor, ele muda a vida de uma família, muitas vezes. Sim, totalmente, né? E às vezes, não é só a bolsa também, né? A bolsa, o RU, o transporte, a moradia, é tudo. E mesmo com a bolsa ainda é muito difícil. Sim. Né? E hoje está muito pior, né? Acho que muito pior. Né? Acho que a universidade pública, não sei quando foi isso, mas a universidade pública de hoje é uma universidade pública que a gente vê todo dia alguém trancando o curso porque não tem condições, mesmo com a bolsa, de se manter dentro da universidade. E aí, quando a gente pensa em cotas, quando a gente pensa em processo seletivo especial, o que adiantou? Né? O que adianta a gente entrar na universidade se a gente não consegue terminar a universidade? E aí falar de meritocracia, né? Porque além da bolsa, a maioria desses alunos que recebem a bolsa tem que trabalhar também. Não, isso foi ontem, tá? Eu terminei o mestrado PPG-Com 2000 e um pouquinho aqui, não tem 10 anos não. Mas 2 anos atrás as coisas estavam bem diferentes no Brasil. Você tinha, na verdade, eu tenho a sorte ou o azar de ser a primeira turma dentro da pandemia.
Então, assim, sorte por ter essa história para contar, assim, mas azar porque foi bem difícil para dentro da universidade, com todos os cortes, com todas as situações. Aula remota sem ter sido treinado ou pensado em fazer aula remota. Que a gente que tinha vindo para cá para cursar esse mestrado e depois ter que voltar e não sabe se aluga a casa e perde o valor do aluguel. Quer dizer, foi uma situação bem complicada para dentro da universidade. E para todo mundo. Mas debater sobre isso de forma clara, as pessoas acham que a universidade é um lugar só de farra, como disseram. Né? Então, assim, a gente precisa também começar a repensar as coisas que a gente está reproduzindo aí sem conhecer. Eu acho que, inclusive, essa é a intenção nossa aqui, né? Começar a conhecer todo mundo. Dentro disso, a gente acaba falando de um termo, quando a gente fala de pessoas que reproduzem coisas sem conhecer, de desinformação. Né? E aí eu queria que tu falasses um pouco dessa estratégia de desinformar para ganhar voto. E aí eu termino com vale tudo na política. É uma das grandes estratégias do Brasil, né? Do Brasil, do Bolsonaro, principalmente. Da gente achar que quando as pessoas não sabem... Na verdade, não sabem no que estão votando, e aí vão na onda, e aí elegem maus representantes, né? Eu acho que o Brasil vive uma crise de representatividade, assim, eu acho muito grande da gente ver que as pessoas... hoje, e eu dentro da política, assim, consigo observar isso de muito mais perto hoje em dia do que eu observava anos atrás. A política é tida ou como uma troca de favores, principalmente nos lugares onde a população é mais empobrecida, ou como uma única forma de comer no mês da eleição, né? E aí tem o debate da compra de voto, o debate de um voto que às vezes é um voto em pessoas... personalidades, né? E memes da internet, elegemos Tiririca e companhia. E que eles se utilizam da desinformação, da fake news, né? Acho que fake news é uma palavra-chave dentro disso, para que consigam estar dentro desse esquema de eleição. Eu estou usando potoca, tá, Bia? Eu estou preferindo falar... político, as pessoas entendem mais. Potoca, mentira, potoqueiro. Eu tô preferindo também, sabe? Sim. Eu tô até... Vou patentear isso. Acho que não vai dar mais tempo, porque já usamos muito tempo aqui. Esqueceram, agora só é fake news. Fake news. É bonitinho até falar. Vamos voltar, vamos fazer, eu acho que a gente precisa fazer que as pessoas, principalmente o político, que é o representante, o cara está num cargo eletivo, comece a ter vergonha de usar essa potoca a favor dele, sabe? Acho que também é ressignificar isso. Isso independente de que espectro você está. A gente está inaugurando uma coisa, e aí me corrige, por favor, se tu achas que eu estou errado, que a gente não consegue mais. Se eu depositei meu voto de confiança em político A e em político B, eu não posso mais discordar dele a partir do momento que ele está eleito. E eu acho que a gente tem que partir para um outro lugar. Pessoas erram, políticos erram. A gente tem que ter o direito de continuar discutindo sobre isso. A gente tem que ter o direito de ir lá e reclamar. Cara, você votou para não ter ar-condicionado no ônibus, você trouxe um ônibus para cá que não funciona para essa cidade, você trouxe um modelo de parada de ônibus que todo mundo pega a chuva. Por que eu não posso te questionar? Eu acho que isso é um grande problema também. E da pessoa, às vezes, se sentir num lugar, né? Estou eleito, estou num lugar... Se me questiona é oposição. Não, cara, eu votei em ti. Isso existe, inclusive, dentro do espaço do parlamento, né? Acho que essa desinformação ela começa desde aí. Desde a gente não entender como que o Brasil funciona em legislativo, executivo e judiciário. Eu acho que a desinformação ela começa até desde aí. E a gente não é ensinado sobre isso na escola. Então, às vezes, tu volta para um deputado achando que ele vai asfaltar a tua rua, mas tu nem sabe o que eu acho. Ele coloca isso como promessa para ele promete. Para ser eleito. E aí, tu nem sabe que um deputado não pode asfaltar a tua rua, né? E tu nem sabe direito o que um deputado faz. E aí, quando a gente está fazendo, muitas das vezes, o nosso trabalho, as pessoas... Eu, por exemplo, visitei 44 escolas no ano passado, que é basicamente o meu trabalho é fiscalizar e acompanhar o legislativo, né? E criar leis. Legalmente, esse é o meu trabalho. E aí as pessoas ficavam, mas só fiscalizou, não reformou nenhuma escola. Eu ficava, gente, eu não tenho que reformar a escola. Quem tem que reformar a escola é a prefeitura. E as pessoas me questionavam muito isso porque achavam que era o meu dever, porque não tinham informação de como funciona a política no Brasil. E isso acontece em todas as esferas. E aí, um debate que eu comecei no início, né? O prefeito se elegeu, a gente apoiou ele, então agora ninguém pode mais questionar nada, ninguém pode ter nenhuma outra posição contrária, ninguém pode, porque
se não é de direita, é bolsonarista, é tudo que não presta. E não é esse o debate, né? Quando a gente, principalmente a gente que é da esquerda, quando a gente tem alguma crítica, não é uma crítica para destruir. Eu acho que tem esses dois pontos também, né? Que tem gente que faz crítica para destruir e difamar a pessoa. Mas quando a gente faz uma crítica na política, é uma crítica para avançar o programa, para avançar o debate. Claro que existe lugar e hora para fazer crítica. Eu sou uma das pessoas que defende isso, né? Existe lugar e hora para fazer crítica, existe espaço de decisão para questionar. Mas a população normal não tem isso também. Hoje o lugar mais quente é a rede social. É a rede social. E aí a rede social é um grande... Eu tô numa fase da minha paz, relax, gratiluz, que eu nem olho mais assim as coisas, porque às vezes a pessoa começa falando e quando vê já estão, né, revolucionando assim, e aí entram num debate em cima do outro. Eu tenho um grupo do condomínio dos meus pais que eu tô, e aí começou hoje um debate sobre quem colocava a toalha do Lula ou não na porta do debate, na porta da casa. E aí um falou que um era de esquerda mais do que o outro por causa disso, e aí as outras se sentiram ofendidas, saíram do grupo porque não queriam colocar a porta a porcaria da toalha na sua porta, e aí todo mundo implodiu o grupo, e todo mundo era de esquerda, um condomínio que é muito bolsonarista, tem pouca gente de esquerda, eles estavam brigando por causa disso, porque um não entendeu o que o outro estava fazendo, e quando viu, já tinham brigado. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu li as conversas, eu nem acreditava que eles estavam discutindo aquilo, porque é isso, assim, né, o nível de... A rede social é o pior lugar, eu acho, pra te discutir qualquer coisa. Hoje eu tenho sido, assim, apesar de ser muito grande nas redes sociais, hate, assim, já de rede social, porque as pessoas, elas não conseguem manter um nível de civilidade. Tem muita gente que me xinga no Twitter, já aconteceu isso comigo, me xingou no Twitter, questionou um monte de coisa e tal, num tom que era um tom da crítica, mas um tom agressivo, aí me encontrou no supermercado, me deu um abraço, pediu desculpa. E eu fiquei assim, mas sustenta a tua posição, né? Sustenta que tu quer me xingar. Ele disse, não, desculpa, é que eu sou um pouco agressivo no Twitter, não sei o quê. Eu fiquei, mas tá me pedindo desculpa aqui por quê? Né? E é muito assim, eu acho que não é só comigo, mas as pessoas na internet, elas são, enfim, o caralho. E aí, na vida real, já também não é tão assim, né? A gente tem que respeitar as pessoas. E acho que a internet virou esse grande lugar de uma terra sem lei, em que circula muita desinformação, né? E que muita gente se beneficia com isso também. Né? Existe um debate que nós, mulheres negras, estamos fazendo, que inclusive a Djamila Ribeiro entrou com uma representação internacional contra o Twitter, que o Twitter lucra com o discurso de ódio contra mulheres negras. E se a gente for analisar tudo que acontece... Eu comecei brigando no Twitter por causa da Djamila, então eu tenho um lugar de fala. Né? Tudo que acontece, assim, de tanta violência que ela sofre, que não é bloqueado, não tem nenhum tipo de controle, não tem nenhum tipo de regulamentação pela desinformação e pela violência, a gente vai entender que esse é um lugar que a gente precisa debater, mas precisa também de uma legislação que consiga dar conta de não permitir com que isso aconteça. Acho que a gente já tem avançado no termo da fake news, da potoca, em algumas legislações, acho que a gente ainda não dá conta do tamanho do buraco que a gente se meteu, e acho que tem muitas outras coisas que ainda precisam estar dentro dessa agenda política para a gente conseguir ter um espaço de democracia. E eu acho que isso tem um nome, que é violência política. Né? Não estou falando da crítica, estou falando do ódio e da violência. E quando a gente permite com que isso se instaure, a gente não permite que a democracia se instaure. A democracia é justamente tu dialogar, tu criticar, estar num ambiente saudável em que tu consiga falar. E eu acho que a rede social hoje ela não é esse lugar saudável em que tu consegue falar sem acabar implodindo, que nem implodiram o grupo do condomínio dos meus pais, né, por causa de uma mensagem sobre toalhas na porta. Tem uma coisa na tua proposta que eu quis comentar, que eu quis trazer aqui pra gente, que eu acho importante trazer essa discussão. Tu estás propondo a criação de restaurante popular no Pará como forma de combate à fome. E aí é significativo discutir isso agora, porque a gente está num momento de 33 milhões de pessoas passando fome. Né? O que é esse momento? E como, de fato, o que mais precisa ser feito para as pessoas furarem a bolha do... Não é assistencialismo, não é fazer a questão lá do final do ano, juntar brinquedos, cesta básica e distribuir, tá de boa. A mesma pessoa que é contra... qualquer projeto popular ou projeto que vai ajudar as pessoas de uma forma, ela vai lá e acha que a caridade é o caminho. Então, assim, são discussões dicotômicas que as pessoas precisam encerrar. Não dá para ser democrata e gostar da censura. Né? Assim, não dá para curtir uma religião que pregue a paz e no final dizer que vai bater em todo mundo para resolver as coisas. Como é que tu encaras esse projeto?
Acho que o Brasil ele tem um dever de combate à fome pela história que ele produziu para si mesmo. Se existe hoje gente passando fome no Brasil, é pela história que a gente produziu para o próprio Brasil. Né, de escravidão, de exploração, né, desenfreada das pessoas, da mão de obra das pessoas. Não se explora a mão de obra em nenhum outro lugar no mundo como se explora no Brasil. Né, desde a construção, a empregada doméstica. E a gente tem um dever civilizatório com as pessoas que estão passando fome no Brasil. E eu acho que não existe nada mais básico, e também tenho falado muito isso, né? Que nessa eleição a gente está defendendo as coisas mais simples e mais básicas para o povo. Que é o direito de comer, que é o direito de trabalhar, que é o direito de estudar, que são coisas que em 2022 a gente já deveria ter superado. E a gente volta nisso a partir de uma política perversa que lucra quando as pessoas passam fome, que lucra quando elas ficam em banco de emprego, que lucra quando elas estão na margem da miséria. Ao mesmo ponto que a gente vê os grandes bancos sendo perdoados, as igrejas sendo perdoadas, né, porque o capitalismo tem que se desenvolver, né, o desenvolvimento vai chegar, e a gente vê que isso é uma posição política. Eu acho que isso é uma posição. A fome do Brasil é política. Toda a fome é política. E quando a gente defende um programa de transformação da sociedade, eu acho que não existe nada mais fundamental do que combate à fome. Acho que o governo federal ele tem um papel muito maior do que o Estado no combate à fome. Acho que a gente precisa retomar programas como Bolsa Família, como Bolsa Escola, entender que a escola também é esse primeiro lugar da criança, de ter alimento, mas que também não se combate a fome só com a comida, né? Que se combate a fome com a manutenção de um mínimo de dignidade para as pessoas, que envolve todo o aspecto da vida social, né? Desde a pessoa ter um mínimo de dignidade, desde ela ter acesso à saúde, desde ela ter acesso à água potável, que no estado do Pará hoje, em vários lugares, não tem acesso à água potável, né? Não se combate só com o restaurante popular. Eu acho que ele é um passo importante no Brasil que a gente está hoje, porque a gente não vai conseguir resolver o problema da fome em um mês, né? Não vai conseguir resolver o problema da fome em 2 anos. E isso é uma ilusão que a gente não tem que ter. Né? Mas a gente precisa garantir que primeiro as pessoas consigam comer, para depois elas terem acesso a todos esses tipos de garantias previstas na Constituição. Né? E esse projeto ele é fruto disso. Em Belém a gente fez 2 emendas no PPA, que é o Plano Plurianual, propondo a ampliação dos restaurantes populares na cidade e a ampliação do número de refeições servidas, que foram rejeitadas pela prefeitura, mas que nós fizemos. E é uma pauta que a gente carrega desde o ano passado, desde a militância, né? Mas no ano passado a gente conseguiu institucionalizá-la, e que agora a gente quer trazer também de volta para o Executivo Estadual. Olha, Bia, tem assunto para a gente falar aqui, e eu gostei muito dessa conversa, entendendo que é isso, é explorar mais coisas e a gente precisa debater sempre que pode. Gostei que tu acabaste relaxando e aí foste falando as coisas, mas eu queria, em meu nome, em nome da equipe, em nome da equipe do Jornal Pará, agradecer a disponibilidade. Eu sei que a tua agenda na campanha é bem disputada, todo mundo fazendo campanha, tu abriste mão de um tempo na campanha e vieste conversar com a nossa audiência. Então, eu queria muito te agradecer por isso, foi uma conversa bastante esclarecedora e queria te deixar um tempo para as tuas considerações finais. Fica à vontade. Quero agradecer também a ti e a toda a equipe, mas em teu nome, a toda a equipe. Acho que a gente tem muito para construir no Brasil hoje. Né? Defendo, reafirmo, que é através desse tipo de política que eu tenho defendido, né? Um tipo de política que dialoga, mas que principalmente é capaz de transformar a vida das pessoas. Nessas eleições a gente tem um grande desafio, que é escolher, né? Que não é um desafio tão grande assim, na verdade, que é escolher qual é o Brasil que a gente quer. Se é o Brasil da fome, da barbárie, se é o Brasil, né, que a gente consegue minimamente ter o direito de sonhar, que é o principal direito que foi roubado da nossa geração, do nosso povo, que é o direito da gente sonhar em poder viver uma vida melhor. E acho que a gente está num estado tão desacreditado que às vezes nem isso a gente consegue ser. E eu tenho entendido que o meu papel nessas eleições, né, uma das minhas tarefas nessas eleições é devolver o direito das pessoas de acreditarem que é possível a gente transformar o Brasil, o Pará, através da política. Que esse instrumento é um instrumento nosso e que pode ser feito por pessoas como nós, por pessoas como eu, né, que representam tudo que eu represento, sendo uma mulher negra, jovem, LGBT, que não tem problema nenhum em falar sobre nenhum desses assuntos e que entende que é político eu falar sobre isso e que entende que é político também quando a gente quer transformar a vida das pessoas, porque a gente sabe o quão importante é isso. E acho que é através da educação, é através da política que a gente consegue fazer isso, mesmo que a política esteja nesse estado que está, que não é fácil, né, é um desafio enorme,
mas que a gente está aí para enfrentar. Então, eu agradeço o espaço de fala. Espero que a gente se reencontre ano que vem comigo eleita, com o Lula eleito, comemorando. E aí, já estou me convidando. Tem mais assunto para discutir. Espero que dê para a gente debater mais. É um pouco disso. E eu estou gostando do feedback de vocês. Tem gente mandando mensagem, mas candidato tal falou tal coisa, por que tu não fizeste um contraponto? Não é a nossa intenção. O microfone aqui está aberto para o candidato falar o que pensa e o que ele acredita que é o certo. Se o conteúdo do candidato não te cabe, tu achas que não tem a ver com a tua ideia, o candidato contou uma potoca aqui, ele veio com o microfone aberto na frente de toda a audiência e contou uma potoca, não dá o voto para esse cara. Não interessa. Deixa o microfone aberto e deixa falar o que pensa. Para a gente, eleitor, para nós, eleitores, só cabe avaliar e votar melhor. E esse Pode Parar de hoje foi um enorme prazer. Amanhã a gente está de volta. Até mais.